Vamos à palavra? Abram suas Bíblias comigo no Salmo 16. Enquanto você está abrindo o Salmo 16, esse final de semana nós temos nosso grande congresso de missões. Começa amanhã, tem sábado, domingo e segunda-feira. Você não pode ficar de fora do nosso grande congresso de missões. É espetacular, quem participa sabe o quanto é impactante, então quero te convidar a participar também do nosso congresso de missão. Amanhã, sábado, domingo e segunda-feira. Vamos ao texto? Salmo 16 diz assim, ó: Guarda-me, ó Senhor, porque em ti me refugio. Digo ao Senhor, tu és o meu Senhor. Outro bem não possuo, senão somente a ti. Quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Caem-me as divisas em lugares amenos. É muito linda a minha herança. Bendigo o Senhor, que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. O Senhor, tenho sempre a minha presença, estando Ele à minha direita, não serei abalado. Alegre-se, pois o meu coração e o meu espírito exulta, até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja a corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. Feche seus olhos, Pai. A tua palavra, ela é suficiente para transformar as nossas vidas, tocar o nosso coração. O teu Espírito é que nos conduz durante esse processo. Por isso, eu te peço, venha sobre nós nessa noite, nos dando clareza e nos conduzindo segundo a tua vontade. Amém. Hoje eu vou ser bem expositivo, então eu peço que você não feche a sua Bíblia. Deixa a sua Bíblia aberta no Salmo 16, porque nós iremos ver versículo por versículo e aprendendo um pouco mais sobre este Salmo, que é extremamente pessoal e poderoso para as nossas vidas, porque ele fala de algo que toca todos nós aqui. Todos nós somos tocados pela necessidade de nos sentirmos protegidos. Todos, sem exceção, desde quando você nasceu, você é tocado ou impelido pela necessidade de se sentir protegido. Tanto que o choro da criança, quando ele sai do ventre materno, parte desse processo está justamente nessa ausência de sensação de proteção. Porque imagina só, antes do parto ele estava lá em um ambiente de temperatura aquecida, completamente protegido, completamente cercado, e do nada ele entra num mundo onde ele não tem nem mais onde tocar, né? Ele está tocando no ar, no vazio. Isso aí gera uma sensação, um choque, uma experiência, a primeira experiência nossa é parte dessa ausência de sensação de proteção. Eu me vi pensando nesse salmo e comecei a escrever esse sermão depois que eu vi o meu filho brincando com a Dani. A gente estava em casa, foi semana passada ou retrasada, a gente estava em casa, estavam os dois lá brincando, eu do lado dele, ele no meio, e ela do meu lado, assim, e ele brincando, e eles brincando de me protege. Ele chegava e falava, mamãe, me protege, me protege, me protege. E abaçava, entrava, quase entrava dentro dela de novo, assim, se reforçava a cabeça para ficar ali, protegidinho e tal. E eu vi quanto que é impactante, e comecei a refletir sobre a minha vida, sobre as experiências que eu tive, e sobre o quanto essa necessidade de me sentir protegido, ou pelo menos às vezes na minha vida, na minha adolescência, na minha juventude, onde eu não me senti protegido e amparado, isso me conduziu por caminhos tortuosos, caminhos complicados, momentos de tristeza, momentos de vazio. Tudo isso gerou no meu coração traumas e condições aos quais eu tive que levar anos e momentos com Deus para superá-los e vencê-los, entender que, apesar de tudo fora, tudo visível, tudo externo, não mostrar proteção, a minha proteção não está naquilo que é visível, a minha proteção está no Deus eterno, que não precisa do visível para me proteger. Mas isso é muito bonito, falando do púlpito.
Isso é muito belo, nós olharmos para o púlpito, nós olharmos para um momento onde está tudo tranquilo, o ar-condicionado está ligado, todo mundo está sentado, não tem eminência de perigo, e falar, não, Deus é a minha proteção. Mas durante o cotidiano, durante os momentos de vazio, durante os momentos de solidão, durante os momentos de grandes problemas, intensos problemas, você olhar e gritar confiante que o Senhor é a tua proteção, é difícil. E é muito impactante porque nós vemos logo no primeiro verso, Davi dizendo, guarda-me, ó Deus, porque em ti me refugio. Essa não é a primeira vez e nem foi a última vez em que Davi pediu proteção para Deus. São inúmeros os salmos onde Davi clama ao Senhor proteção. No entanto, esse salmo, ele tem uma característica um pouco diferente das demais. Porque sempre, ou quase sempre, quando Davi vai clamar pela proteção do Senhor, ele tem um questionamento específico. Ou porque o inimigo estava perseguindo ele, ou no momento em que ele foi traído pelo seu próprio filho, sempre tinha um momento e a eminência específica e palpável ao qual ele pedia proteção. No entanto, nesse salmo, ele não pede nada específico, ele clama pela vida dele. Ele olha para o Senhor e diz, Senhor, guarda-me. Deus, guarda-me. Não existe nada, nenhum perigo eminente, não existe nenhuma causa ao qual eu posso palpar e diagnosticar como um problema, mas mesmo assim, eu te peço para que o Senhor venha me guardar. Por quê? Porque existem diversos perigos que a gente nem vê. Nós seríamos muito mais crédulos diante de Deus, teríamos muito mais fé, se nós já víssemos aquilo que o Senhor nos livrou e a gente nem imagina. Quantos são os desafios, os livramentos aos quais o Senhor nos dá diariamente, a gente nem faz ideia. Por isso que Davi chegou e disse, Deus, guarda-me. Guarda-me, sabe por quê? Porque tem perigos que eu nem imagino. Deus, eu sou cercado de inimigos que eu nem faço ideia. Existem demandas e ataques do maligno que eu nem mensuro o quão são intensos. Mas o Senhor sabe, e como o Senhor sabe, o Senhor tem todo o poder. Logo eu te clamo, me guarda mesmo daquilo que eu não sei. Mesmo dos inimigos que eu não conheço. Mesmo dos desafios que eu não tenho visão. Mas o Senhor tem. O Senhor tem todo o poder. Nós precisamos aprender com Davi e pedir para Deus, para Ele cuidar da nossa vida por completo. É muito fácil, ou é muito urgente clamar pelaquilo que a gente vê. Na verdade, é meio egoísta, é meio prepotente, um pouco interesseiro. Porque a gente só quer depositar diante do Senhor aquilo que a gente já perdeu o controle. Aquilo que está no nosso controle, no nosso domínio. Não, Deus, isso aqui eu cuido. O Senhor pode ficar no seu cantinho. O Senhor cuida dos outros, que até agora eu estou conseguindo cuidar. Quando o negócio azedar, eu chamo o Senhor. Olha que prepotência. O que nós somos para acrescentar um côvado, 1 metro, 1 milímetro da nossa vida? Quem nós somos para nos livrarmos dos inimigos, por menores que eles sejam? Gente, todo dia, quem ficou gripado aqui no último mês? Levanta a mão. Olha só, quantas pessoas. Gripe é um negócio comum, né? Um inimigo comum. Até aticei a tosse de alguém aí. Eu escutei uma tosse. É o inimigo comum. Ninguém se preocupa muito com a gripe. Mas você sabia que todo dia a gente morre com gripe? Não ache que os desafios e os inimigos que você se julga capaz de enfrentar não são suficientes para te derrubar. Não seja prepotente ao ponto de achar que em qualquer nível da sua vida você tem poder para se proteger. Um dia, conversando com o meu irmão mais velho, a gente
conversou, choramos bastante e tal. Nós somos já 2 marmanjão, né? Crescemos junto, ele é 2 anos mais velho que eu, a gente sempre foi muito junto, moramos junto a vida toda. E a gente conversando, e ele sempre, cara, eu faço tudo pelo meu filho. Ele tem 2 filhos. Eu faço tudo pelo meu filho, não tinha nascido um ainda. Eu faço tudo pelo meu filho, faço tudo por ele. Sou capaz de qualquer coisa. Meu objetivo de vida é fazer com que ele não venha passar pelo que a gente passou. E eu escutando, e eu vendo um pai sincero. Eu vendo um pai que, num ato de muita paternidade, tenta proteger o filho dele. Mas efetivamente, meus queridos, efetivamente, se não for o Senhor, qual que é a proteção que eu posso dar para o meu filho? Se eu não sou capaz de me proteger de uma gripe? Se não for a boa mão do Senhor me dando sabedoria para conduzir as minhas finanças, eu sou a maior desgraça que a minha casa pode ter. Se não for a boa mão do Senhor me conduzindo na minha paternidade, eu posso ser o maior inimigo do meu filho, porque eu posso mimar ele e proteger daquilo que ele não precisa ser protegido. Ele se tornar alguém incapaz, manco na vida. Eu posso ser o maior inimigo da vida do meu filho. Na ânsia de querer proteger, na ânsia de querer gerar provisão, na ânsia de querer fazer com que eles não venham sofrer aquilo que a gente sofreu, ou de igual modo eu não venha sofrer no futuro aquilo que eu já sofri no passado, eu começo a querer buscar por proteção própria, e que erro terrível! Porque eu sou incapaz de me proteger. Se não for o Senhor, o que eu posso fazer da minha vida? E aí entra Davi, diz no verso 2, isso aqui, ele não está dizendo para Deus, porque Deus sabe, isso aqui ele está gritando para a alma dele. Ele diz assim, digo ao Senhor, tu és o meu Senhor, senão a ti, e outro bem não possuo. Tu és o meu Senhor, e outro bem não possuo, senão a ti. Eu vejo um homem todo poderoso do seu reino, ele era o rei, rico, bem-sucedido, muitos filhos, sem nenhum problema eminente, não tinha nenhum problema urgente, mas extremamente consciente de que tudo que ele tinha era de Deus. Que o reino dele era importante, claro que era importante, mas em nada se equiparava ao valor que é a presença do Senhor. Os filhos dele eram herança do Senhor, óbvio que eram, mas nem mesmo os filhos dele eram mais valiosos do que a presença e os momentos aos quais ele tinha com Deus. Era um homem que entendeu, depois de muito errar, depois de muito caminhar, depois de muito tentar com as suas próprias mãos, ele entendeu. Não. Tudo isso é legal, tudo isso é necessário, tudo isso é bom, e eu faço bom uso disso. Mas nada disso se compara com 1 minuto da presença de Deus. E não ache que ele falou isso porque ele já estava presente. Na verdade, essa repetição evidencia um homem que todos os dias tinha que pregar para ele. Um homem que todos os dias era tentado pelo orgulho de querer ser o rei todo-poderoso. Um homem que todos os dias tinha que pregar o seu coração. Não se esqueça que o Senhor é o que você tem de mais precioso. É um homem que olhava para o espelho e dizia, não se ache autossuficiente, não se ache mais do que você é, não atropele os processos, não esqueça daquilo que de fato é importante, em detrimento daquilo que é urgente. Trabalhar, por exemplo, é urgente. Mas se você deixar de vir na igreja por causa do seu trabalho, você negligenciou aquilo que é importante, por aquilo que é urgente. Sabe por quê? Se você ficar na empresa até 7 horas, não vai mudar nada 1 horinha. Mas você em oração, em louvor ao Senhor, 1 horinha muda tanta coisa. Aí você troca aquilo que é importante por aquilo que é urgente. É urgente, claro que é urgente. Mas, querido,
Você não sabe o que Deus pode fazer em uma hora. Você não sabe o que Ele é capaz de fazer em uma hora. Por isso que é importante a gente olhar para esse salmo e entender que esse homem estava realinhando os seus pensamentos. Ele estava realinhando o seu coração. Antes de tudo, Davi estava pregando para si antes de cantar para o povo. Ele estava clamando ao seu coração, dizendo: coração, nunca se esqueça daquilo que é importante. Aquilo que é urgente a gente resolve, aquilo que é importante é inegociável. Inegociável. E aí ele começa a clamar ao Senhor e começa a cantar em júbilo sobre aquilo que de fato é mais importante, aquilo que evidencia a importância. Verso 3: quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, nos quais tenho todo o meu prazer. Todas as semanas, a gente atende alguém que vem no gabinete e começa, principalmente casais, e começa a falar que o casamento esfriou. Pais que perderam o carinho pelos seus filhos. Pais que não têm mais o coração dos seus filhos. E aí você vai dando corda para a pessoa falar, você vai deixando ela falar, e ela mesma, essa mesma pessoa chega na conclusão do problema, da raiz do problema. Ele começou a dar importância para aquilo que era urgente. Ele começou a deixar com que a urgência da vida, esse medo dessa falta, essa busca por proteção, de produzir a sua própria proteção, protegesse de tudo, inclusive das pessoas. E aí o marido começa a se distanciar da esposa. A esposa começa a se distanciar do marido. O pai, sem paciência, começa a se distanciar dos filhos. E aí a barreira que ele construiu para se proteger, por causa desse sentimento, essa busca por proteção, é tão grande, que afasta inclusive os seus familiares. Quem já assistiu aquele filme Clique? Levanta a mão. Não é pecado não, pode levantar a mão. Clique. É um filme do Adam Sandler. Uma comédiazinha. É uma comédia. Vou fazer um breve resumo e tenho alguns spoilers, então. Mas é um filme antigo. Não tem problema se eu contar o que aconteceu. Mas é um homem, se eu não me engano, tem muito tempo que eu assisti, mas ele era um arquiteto. E ele trabalhava muito, ele queria vencer na vida, ele era casado, tinha 2 filhos, tinha um cachorro, sabe aquela família de margarina, né? E aí ele queria trabalhar na vida, queria ganhar dinheiro, queria não sei o quê. E um dia ele achou um controle remoto. Um controle remoto onde ele podia controlar a vida dele. Podia pausar a vida dele. Ele podia passar para frente os momentos chatos. Ele podia fazer diversas coisas. E ele começou a fazer o quê? Começou a usar o controle remoto. Nos momentos que ele achava chato a vida dele, quando ele estava brincando com o filho dele, quando ele estava brincando com a filha, ele passava rapidão. Por quê? Porque ele tinha que voltar para trabalhar. Aí ele parava e falava: finalmente eu vou trabalhar e tal. Ele trabalhava. Os momentos de trabalho ele passava em slow motion, porque ele queria trabalhar o máximo possível. E aí ele foi usando tanto o controle, que quando ele se deu conta, ele estava velho, ele estava separado, os filhos dele só buscavam ele por causa do dinheiro e da herança, e ele se viu completamente protegido de tudo, inclusive do mundo, inclusive das pessoas que ele amava, protegido e solitário, sozinho. Davi, quando ele chega e diz, verso 3, quanto aos santos que há na terra, são eles os notáveis, aquilo que é importante, são eles o que é importante, nos quais eu tenho todo, não é parte, eu tenho todo prazer, todo prazer. Você já viu quanto que essa busca por proteção, essa busca por estabilidade, e aqui, perceba, querido, eu não estou te dando uma autorização para você viver a vida de forma desregrada. Não é uma autorização por cartório para você fazer o que você quiser da sua vida. Mas você já viu quanto que essa busca por proteção, essa busca por uma vida sustentável, por uma estabilidade financeira, nos impede de querer viver o agora? Nos atrapalha de viver o nosso casamento? Não, quando eu ficar rico, aí eu vou começar a dar mais atenção para o meu filho.
Não, ó, depois que eu fechar esse negócio, agora, depois que eu fechar esse negócio, aí eu vou conseguir dar mais atenção para minha esposa, eu vou conseguir chegar em casa mais cedo, eu vou conseguir trabalhar menos, eu vou ficar menos irritado por causa do meu trabalho. Não, olha, quando a minha esposa mudar de vida, aí... Não, quando os meus filhos estiverem maior, aí eu vou ter mais tempo para brincar com eles. Como é importante a gente entender que o amanhã não nos pertence. Você não tem segurança alguma do amanhã, querido. E isso não é para você se sentir triste, isso é para você se sentir completamente alegre, contraditório, né? Mas não é. Porque pesado seria se você controlasse o seu amanhã. Mas como é Deus que controla o seu amanhã, como você pode descansar nele? Porque Ele tem o melhor para ti. Se você controlasse o seu amanhã, eu te aconselharia a ficar desesperado. Mas como é Deus que controla o seu amanhã, querido, descansa. O descanso é um mandamento tão importante que ele está dentro dos 10 mais importantes. E ele não seria um mandamento se não fosse importante. E é um mandamento por quê? Porque é obrigatório. Porque se não fosse obrigatório, a gente não ia fazer. Se não fosse obrigatório, você não ia descansar, querido. E aqui eu não estou falando de você buscar uma rede, uma água de coco, sentar lá e ficar, não. Estou falando aqui, ó, descansar na tua cabeça. Deitar a cabeça no travesseiro e saber que os boletos não são maior que o seu Deus. Sentar tua cabeça no travesseiro, deitar tua cabeça no travesseiro e saber que as dificuldades da vida não são maior que o teu Deus. Que se você estiver numa mansão sem Deus, você está no maior dos infernos. Mas se você estiver numa casa simples com Deus, você está no paraíso. E o contrário também é válido, obviamente. Estar na mansão com Deus é uma maravilha. Não sei o que é, mas eu imagino. O ponto importante é você entender isso. O que define a sua felicidade não é o que você tem. O que define a sua felicidade não é o que você pode adquirir. O que define a sua felicidade não é o amanhã, é a sua consciência do hoje. É você. Isso aqui, gente, eu estou pregando para mim antes de pregar para vocês. Porque se tem uma coisa que é movimentada, é o WhatsApp de pastor. Movimentadíssimo. É você sentar na mesa para almoçar e você saber que meia hora almoçando com a sua família, sem ficar mexendo no celular, respondendo alguém ou tentando fazer uma ligação, não vai mudar absolutamente nada. Você não vai resolver absolutamente nada em 30 minutos. Meu Deus, é urgente. Não é urgente. Não é urgente. Eu aposto com você que pode esperar meia hora. Só que você nem se liga. Por quê? Porque você não entende isso aqui, ó. O meu prazer são com aqueles que são importantes para Deus. Todo o meu prazer está nisso. Porque você ganha dinheiro para quê? Para ficar igual o tio Patinhas nadando em moeda? Lembra do tio Patinhas? Hoje eu estou cheio das referências antigas. Lembra do tio Patinhas, aquele desenho? Nadando nas moedas de ouro? Você quer dinheiro para isso? Ou você quer dinheiro para usufruir e construir bons momentos com aqueles que você ama? É para isso que ele serve não serve para mais nada. Nem para levar para a eternidade ele serve. Olha só que coisa inútil. É papel. Ele só serve para você ganhar bons momentos com a sua família. Construir tranquilidades e situações boas com na sua casa. Só, nada. Gerar conforto no seu lar. E aqui ele atinge um ponto crucial dessa reflexão. Verso 4. Depois de falar sobre a proteção que estava em Deus, depois de demonstrar para o seu coração, o Senhor é a minha herança, o Senhor é a minha proteção, começar a pregar para si, e concluir essa pregação para si dizendo, eu me alegro na presença daqueles que são santos, aqueles que são notáveis, aqueles que são importantes ao Senhor, eu me alegro, todo o meu prazer está na presença desses. Ele chega e diz, verso 4, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome.
como a gente é altivo, né? Quando a gente olha essas reflexões do Antigo Testamento, desses alertas do Senhor para não construir outros deuses, a gente pensa que o autor bíblico está falando de uma estatuazinha de Maria, de uma estatuazinha de um Deus X. Ah, não, você não pode ali adorar uma pedra e tal. Mas eu quero te contar uma notícia. Se tem uma coisa que o coração do homem é bom para fabricar, são ídolos. O coração do homem é excelente para fabricar ídolo. É a maior fábrica de ídolo que existe, é o coração humano. Sabe por quê? Porque você constrói ídolos de tudo. Tudo pode virar um Deus na sua vida. O teu carro pode virar um Deus na sua vida. O teu trabalho e a tua faculdade pode virar um Deus na sua vida. Os teus sonhos podem virar deuses na sua vida. E o maior dos deuses não é aquele que está na estátua, não é. O maior dos deuses é aquele que você olha no espelho, é aquela imagem que você olha no espelho. Essa é a maior desgraça que você pode adorar, a sua imagem, a sua vontade. Isso é tão profundo que o próprio Cristo, o Criador dos céus e da terra, o Deus, a segunda pessoa da Trindade, ele, diante do maior desafio da humanidade, ele disse: não seja feita a minha vontade. Quantos problemas aparecem nas nossas vidas porque a gente quer que a nossa vontade seja feita? Quantos problemas crescem e se multiplicam e viram colossos gigantescos. Por quê? Porque nós queremos que seja feita a nossa vontade. Sabe por quê? Porque a nossa vontade é o nosso ídolo. A nossa vontade é o nosso ídolo diante dos nossos filhos, diante da nossa família. Uma vez eu conversando com um homem extremamente triste, mas muito bem sucedido financeiramente. Esse homem não conseguia traduzir em palavras a origem da tristeza dele. Depois de culpar todo mundo, e eu mostrar que a culpa não era de ninguém, ele não conseguia traduzir em palavras a tristeza dele. E aí eu disse para ele: meu amigão, sabe por que a origem da sua tristeza? É porque você todos os dias olha para aquilo que você vê diante do espelho e começa a adorar aquilo que você construiu. E você começa a achar que isso é obra das tuas mãos. E você começa a achar que porque você é um bonzão. E aí você começa a achar que isso é tão importante que as pessoas têm que se curvar à sua vontade. Por quê? Porque o que vale é a tua vontade. Porque você é o seu ídolo, você é o seu Deus. Quantas vezes no Antigo Testamento Deus olhou e disse: não façam imagens daquilo que você vê. Não faça imagens de escultura, não adore outros deuses. E nós, na nossa ignorância, achamos que deuses que o Senhor nos alerta para não adorarmos se refere unicamente ao quê? A imagens de deuses antigos, do Egito, da Mesopotâmia, dos gregos, nada a ver. Você tem capacidade de fazer tudo um Deus, principalmente a sua vontade. E depois disso, ele começa a mostrar que ele não vai só não adorar esses outros deuses, como ele não vai participar dos atos e dos cultos, não vai ter o mesmo comportamento das pessoas que adoram os outros deuses. Olha só o que ele diz: o Senhor, muitas serão as penas dos que trocam o Senhor por outros deuses. Não, eu não oferecerei as suas libações de sangue, e os meus lábios não pronunciarão o seu nome. Davi chega e diz: não é suficiente só não achar que eu não adoro. Eu preciso não participar de absolutamente nada do que essas pessoas que adoram fazem. Não basta só eu falar com a minha boca que eu amo o Senhor, se meu coração, o meu íntimo, as minhas atitudes continuam sendo igual a dos ímpios. Se eu continuo oferecendo em libação de sangue na minha vontade, eu continuo pronunciando as mesmas palavras malignas que as pessoas no mundo pronunciam, não adianta nada. Santidade é justamente isso. Você ser separado. Querido, santidade não é algo inalcançável. É um milagre, mas não é inalcançável. É um milagre porque nós só alcançamos mediante a ação do Espírito Santo, mas ela está pronta para todo mundo.
E santidade, meu irmão, não é você ir para o meio do mato, sabe? E começar a ficar zen, começar a ficar ali, e começar a falar mais grosso, Santidade é as pessoas olharem para você e não enxergarem o mundo. Se as pessoas que estão ao seu redor olham para você e não enxergam o mundo, você é uma pessoa santa. Se a sua casa, se a sua mulher olha para você e não enxerga os mesmos comportamentos que é visto nos homens do mundo, isso é santidade, é isso que nós devemos buscar. Isso é não participar e oferecer libações de sangue e não pronunciar as mesmas palavras dos ímpios. Se o teu marido olha para você e não vê o mesmo comportamento das mulheres do mundo, é isso que nós devemos buscar. Se o seu filho olha para você e não vê os mesmos comportamentos comuns àqueles que estão no mundo, é isso que você deve buscar. Se na sua empresa, os funcionários aos quais Deus colocou sobre a sua tutela não enxergam o mesmo patrão que ele enxerga no mundo, é isso que você deve buscar. Se o seu patrão olha para você e não enxerga o mesmo comportamento que os funcionários que estão no mundo fazem, é isso que você deve buscar. Nós não só precisamos falar com a nossa boca, mas nós precisamos mostrar em obras que nós somos diferentes, que nós não temos outros ídolos. Não adianta nada você falar que não adora outros ídolos, mas as suas atitudes serem sacrifícios a demônios, como qualquer outra pessoa. Você precisa ser diferente no Senhor. Você precisa se portar diferente no Senhor. Sabe por quê? Porque existe uma bênção toda especial para aqueles que são cuidados pelo Senhor. Isso não é teologia da prosperidade, querido. Isso não é nada fora do que está escrito na própria Escritura. Olha só o que Davi continua dizendo. O Senhor é a porção da minha herança e o meu cálice. Tu és o arrimo da minha sorte. Verso 5. Você acha que a tua sorte está na leitura do horóscopo diário? Vamos ver o que o horóscopo tem para mim hoje. A sua cor é amarela, você vai encontrar uma pessoa X e vai dar 3 pulinhos. Você acha que sua sorte é isso? Você acha que você deu sorte de encontrar aquele cliente no momento certo? Você acha que foi sorte? Você acha que foi sorte tu encontrar a tua esposa ou o teu marido? Você acha que isso foi sorte? Você acha que foi sorte você conseguir fechar aquela venda? Você acha que isso foi sorte? A tua sorte é o Senhor. A tua sorte é que o Senhor te ama tanto que mandou o próprio Filho morrer em teu favor. A tua sorte é tão maior do que a sorte mundana e supersticiosa do mundo, que mesmo nos momentos de maior dificuldade, você ainda sai melhor do que você entrou. Pode ser a maior provação do mundo, você vai sair melhor dessa provação do que você entrou, se você estiver na sorte do Senhor. Olha só, Jó, eu até falei isso para os casais, não sei, acho que foi segunda. Falei isso para os casais. Você olha a vida de Jó e você pensa, meu Deus, que homem maravilhoso, que homem, a fé de Jó. Jó passou por tudo esperneando, bravo, cheio de dilemas, cheio de dificuldades, como qualquer ser humano, qualquer um. Mas o mais impactante é que depois de passar por tudo, passar as maiores privações e os maiores problemas que alguém pode passar, sabe o que aconteceu com Jó? Ele saiu duplamente abençoado. Ele entrou num problema e saiu 2 vezes melhor daquele problema. Essa é a sorte daqueles que estão no Senhor. E é justamente isso que Davi está dizendo. O Senhor é a minha sorte, não é o apatá, não é o horóscopo, não é a romã, não é a minha expertise. Nada disso é sorte, isso aí é coisa mundana. A minha sorte é o cuidado do Senhor dia após dia que se renova. E aí ele diz, bendigo o Senhor que me aconselha. Olha só que coisa linda. Pois até durante a noite o meu coração me ensina. Aqueles que estão diante do cuidado do Senhor e da sorte do Senhor são tão bem cuidados, são tão sortudos, que até dormindo ele aprende. Quantas vezes você negligencia noite de sono, você deixa de dormir. Mas se você entender que se você estiver sendo cuidado pelo Senhor, meu querido, até dormindo você vai estar ganhando dinheiro, até dormindo você vai estar recebendo muito mais do que você imaginou, você vai dormir a noite toda.
Olha só que coisa profunda, eu vou repetir para você. Bendigo o Senhor que me aconselha, pois até durante a noite o meu coração me ensina. Quanta gente disse para você dormir, não, durma 4 horas por dia, acorde 4 horas da manhã, vai dormir meia-noite. Não faz isso não, querido. Não é a bolsa de valores que vai ganhar dinheiro por você, não. Não vai ser os investimentos que vão fazer você se dar bem. Se você tiver guardado na proteção do Senhor, a tua empresa vai prosperar de noite. Você vai olhar e falar assim, ué, como que esse dinheiro apareceu aqui, gente? Não, nem me lembrava desse dinheiro, olha só que beleza. Você vai chegar de manhã, na hora que você pisar na empresa, o telefone. Uma venda que você nem imaginava. Você vai abrir a tua loja, vai lá trabalhar, precisando bater a meta do mês, pá, chega alguém e compra. Dormindo você vai ganhar dinheiro. Dormindo você vai aprender o que você precisa. Isso não é um aval para você ser preguiçoso. Isso não é preguiça, tá bom? Só estou te dizendo que isso é descanso. É diferente de preguiça. Isso é descanso. Você fez até onde as suas capacidades humanas exigem que você faça. Você não foi além das suas capacidades humanas. Você fez aquilo que deve ser feito, com destreza, com primor, com qualidade. Mas além daquilo, você entende que é dormindo que o Senhor vai cuidar das minhas coisas. Eu vou dormir a noite toda descansando nele. Vou até babar. É importante isso, né? Como a gente perde momentos de alegria, momentos de confiança no Senhor, momentos com as nossas famílias, momentos de descanso, porque a gente não entende a proteção que vem do alto. E que ela não é um mero vocabulário. Não é uma mera repetição. Eu digo que o Senhor cuida de mim porque eu acredito nisso acima de todas as coisas. E não só acredito, meu querido. A minha história testifica isso. Se você olhar para trás, num dos momentos de dúvida, você vai ver. Ó, não é que Deus cuida de mim mesmo? E aí o Espírito Santo vai te rememorar. Vai te lembrando, e você vai lembrando dos vários momentos onde o Senhor cuidou da sua vida, onde o Senhor te deu livramento, naqueles livramentos que você nem imagina que você ganhou, como eu disse no começo dessa fala. Essa é a maior lição desse salmo. Inclusive financeiro. Existe uma campanha, gente, como me irrita, né? Os dois extremos. Você tem aquele extremo de uma teologia da prosperidade irresponsável, você tem um extremo de uma teologia opressora, irresponsável, que acha que você não pode estar pedindo nada do Senhor. Olha só o que Davi fala no verso 6. Caem as divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança. Você acha que as divisas que Davi está falando aqui é do céu? Um terreno no céu? Ele ganhou um terreno no céu? Não, isso aqui é de propriedade física, terrena, bens materiais. Davi diz, caem minhas divisas em lugares amenos, e muito linda é minha herança dada pelo Senhor. Ele está falando de bem material, de bênção material. Se não for ao Senhor, você vai pedir para quem? Para o governo? Mas olha. E um detalhe, ele começa dizendo, caem. Ele não diz, eu produzo as minhas divisas. Elas caem do céu. Caem as minhas divisas em bons lugares. Por quê? Porque ele está sustentado na sorte do Senhor. Querido, que nessa noite você venha entregar a sua vida ao Senhor completamente. Isso é um mandamento, não é uma opção. Que nessa noite, se o seu coração entrou aqui aflito, que você venha sair leve como uma pluma, correndo igual um menino, tranquilo, convicto, de que mesmo que eu venha, não vai mudar nada ficar acordado essa noite toda. Não vai mudar, nenhum boleto vai ser pago se eu ficar a noite toda pensando nisso, quebrando a minha cabeça nisso, nada. Que você venha ter o poder celestial de chegar na sua casa hoje, dobrar os seus joelhos e falar, Deus, o Senhor faz a minha herança cair onde lhe apraz. E onde o Senhor colocar a minha herança, ali é um lugar bonito. Ali é um lugar ameno. A temperatura daquele lugar é perfeito. É ali que eu vou prosperar. Onde o Senhor jogar a minha herança, eu tenho certeza, esse é o melhor lugar que eu poderia estar.
E aí você vai começar a tranquilizar a tua alma. Que nessa noite você, quando deitar na sua cama, você venha dizer para o seu coração: coração, o Senhor é a tua proteção. Não é os teus diplomas, os teus negócios, não são os teus sonhos. Tudo isso é necessário, mas isso não é mais importante do que a proteção do Senhor. Coração, não atropele as coisas. A minha herança é o Senhor. O meu cuidado vem do Senhor. A minha provisão vem do Senhor. Que nessa noite nós vamos entender aquilo que é mais importante do que tudo, que é viver a vontade de Deus, submissa ao querer de Deus, e entendendo que onde Ele te plantar, você vai prosperar. Se for o Senhor que te plantar, você vai prosperar. Pode ser num deserto, lá vai virar uma mata maravilhosa e fértil. Mas que seja o Senhor a tua proteção nessa noite. Fique de pé. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos. E antes de encerrar, eu quero convidar você que veio essa noite a essa igreja e o seu coração está ansioso e você ainda não se decidiu por Jesus. Talvez você veio nessa noite e ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Talvez você veio aqui essa noite com o seu coração aflito e pesado, mas você está desviado dos caminhos do Senhor. Mas nessa noite você quer se reconciliar com o Senhor. Nessa noite você está disposto a aceitar Jesus. Tem alguém que deseja aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Alguém que deseja se reconciliar com o Senhor nessa noite? Levante a sua mão, nós queremos orar por você. Todos crentes no Senhor, todos firmados na rocha com o Senhor, não saia daqui essa noite. Nós temos um irmão querido que aceitou o Senhor hoje. Que alegria. Mais alguém? Nós temos uma irmã que se tornou hoje a nossa irmã em Cristo. Mais alguém? Quero pedir um favor para vocês. Vem aqui à frente, não temos interesse nenhum de dispor. Nós só queremos te dar um abraço e fazer uma oração especial por você. Vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Você que aceitou a Jesus como Senhor e Salvador, vem aqui à frente, nós queremos orar por você. Não perca essa oportunidade, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Alguém mais quer se reconciliar com o Senhor nessa noite? Alguém mais quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador nessa noite? Não volte para casa sem isso. A sua proteção é incapaz de ser maior do que a proteção do Senhor. Eu estou te oferecendo hoje o descanso eterno, a certeza de que o Senhor é quem cuida da sua vida. Nós temos mais uma irmã. Mais alguém deseja se entregar a Jesus nessa noite? Não volte para casa sem a convicção de que você é salvo por Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque a mão no seu coração. Eu quero que você, que está passando por um momento de falta de proteção, você que está no seu banco aí, no seu lugar, e você se sente inseguro, você se sente afoito, e essa insegurança tem feito com que você atropele as suas relações familiares, que você perca o seu sono, tem feito com que você deixe de viver tranquilamente os momentos do Senhor. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e comece a orar. Comece a dizer para o Senhor tudo o que você vem passando. Comece a dizer: Senhor, o meu coração está inconstante porque eu estou passando por um momento assim na minha empresa. Senhor, eu não estou me sentindo seguro porque eu estou passando por um momento X no meu casamento. Senhor, eu não estou me sentindo seguro porque eu estou passando por um momento Y dentro da minha casa. Comece a falar ao Senhor, comece a dar nome ao seu problema, ao seu desafio, e comece a colocar tudo na proteção do Senhor. Pai, nós clamamos a Ti, Jesus. Oh, aleluia! Nós clamamos a Ti, Jesus, pois o Senhor é a nossa herança, Pai. O Senhor é a nossa provisão, o Senhor é a nossa proteção. Não são carros humanos, não é o cargo humano. Como diz Davi, não são carros e nem cavalos. A nossa proteção está em Ti, Jesus. Tudo que nós fazemos
tudo que nós tentamos e tudo que nós sonhamos precisam ser necessariamente cuidados por Ti, porque nós somos incapazes, Senhor, de providenciar verdadeira proteção para as nossas vidas. Por isso eu te peço, Jesus, venha, Senhor, sobre o coração dos Teus filhos, venha sobre a Tua casa neste lugar, Pai. Nós somos Teus, Senhor, nós precisamos de Ti, nós somos dependentes de Ti. Venha, Jesus, e arranque toda insegurança e plante nos nossos corações a proteção plena que só o Teu Espírito pode dar, Pai. Nós clamamos a Ti, te agradecemos no nome de Jesus.